A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com você o que está escrito no livro de Jeremias. É uma palavra que Deus me deu e eu quero compartilhar essa palavra. Eu sei que essa palavra é para alguém que parou para ouvir essa mensagem. E eu creio que Deus vai tocar no coração e vai dizer algo muito importante. Nós vamos ler no capítulo 17, no versículo 7 em diante. Está escrito assim: Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias deixará, e no seu fim se fará um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Mas eu não me apressei em ser o pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Amém, amados? Vamos meditar nessa porção. Nós vemos aqui que o Senhor, ele fala que bendito é o homem que confia nele, que põe nele a sua esperança. Mas enganoso é o coração do homem. No versículo 9 está escrito: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e perverso é o coração. Quem o conhecerá? Então Deus, ele usa Jeremias para nos trazer esse ponto de meditação, para nós entendermos acerca do nosso coração e a diferença entre nós confiarmos em Deus, o Deus único e verdadeiro, e nós irmos atrás de deuses, né, nesse mundo, de ídolos nesse mundo. Então, aqui quando diz enganoso é o coração, amados, o coração não é esse órgão que nós temos de músculos, né? Mas a palavra aqui em hebraico é a palavra lev. Lev significa o seu ser interior, a alma vivente que habita esse corpo, esse tabernáculo de carne. Então,
leve. O coração é o seu ser interior, é o que você pensa, é o que você faz escolhas, né? É o que você toma atitudes e age através do direcionamento que aqueles sentimentos ou pensamentos gerados em seu coração fazem você manifestar e escolher caminhos nessa vida. Então, Deus fala que enganoso é o coração. Então, esses pensamentos que nós temos em nosso ser, na nossa alma vivente, nem sempre nos leva à direção que Deus quer nos dar. O nosso coração é enganoso. E muitas vezes esse pensamento, amados, ele nos conduz a uma direção totalmente contrária, aquela que o Eterno quer nos trazer. Lembre-se, os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso, né? E muitas vezes nós deixamos de tomar posse daquilo que Deus tem para nós, porque nós seguimos o engano do nosso coração. Nós vamos após os nossos sentimentos e pensamentos que muitas vezes são muito carnais, são terrenos e às vezes até mesmo diabólicos. Então, Deus disse que os pensamentos deles são mais elevados a nosso respeito. E se os pensamentos deles são mais elevados, é porque o futuro que ele tem para nós também é num nível tão mais elevado que nunca passou em nossa mente ou em nosso coração. Então, no tempo certo, se nós obedecermos conselhos de Deus, a orientação de Deus, aquilo que o Senhor nos diz através da tua palavra, nós vamos, no tempo certo, glorificar o nome de Deus, porque nós vamos reconhecer que os caminhos do Senhor é perfeito. E se nós tivéssemos andado ou seguido ou agido de acordo com o nosso coração, nós teríamos errado e prejudicado a nós mesmos e muitas vezes aqueles que estão em nossa volta. Então, amados, em Provérbios 4, 23, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Dele provém as saídas. Quer dizer que tudo aquilo que nós podemos tomar em atitudes em todas as áreas da nossa vida, nós devemos guardar o nosso coração. Isso significa que nós devemos meditar, nós devemos fazer um parelhamento do nosso coração, dos nossos sentimentos com a palavra do Senhor, para ver se os conselhos de Deus, os conselhos que nós estamos inclinados a seguir, são os conselhos que Deus fala acerca daquele assunto. Então a palavra escrita, ela foi deixada para que não houvesse sombra de dúvidas ou houvesse meios de o homem manipular ou distorcer, porque aquilo que está escrito não mudará. É o trono de Deus. O Senhor diz que todos nós seremos julgados não pelos nossos pensamentos ou nosso coração, mas somos julgados pela palavra, pelo que está escrito. Jesus mesmo, ele julgou a situação das tentações que ele passava com aquilo que estava escrito. E nós devemos seguir os seus ensinamentos para nós, os seus exemplos. Então, quando fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, é porque o coração ele é essencial. Ele é essencial e nós precisamos, e nós através dele, nós somos iluminados e nós pensamos, sentimos e agimos
em tudo que é essencial para a nossa vida, dele procedem as nossas direções, aquilo que nós escolhemos, né? Mas o Senhor aqui, ele é bem claro em dizer que o coração, ele é enganador. Quer dizer que na dúvida, ou quando nós estamos inclinados ou vamos decidir, nós devemos reconhecer a perversidade do nosso coração e escolher buscar aquilo que o santo, o justo, o eterno Deus, ele aconselha para nós. E o salmista e Jeremias, temos visto muito sobre isso nos Salmos, e também Jeremias fala sobre isso aqui, e no versículo que nós lemos, aqui está escrito que o coração, olha, no versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Significa que não há ninguém, amados, que pode conhecer o coração do homem tão bem quanto aquele que o fez, o criou. Então, no versículo 10, nós temos aqui, eu, o Senhor. Quer dizer que o Senhor é o único que pode conhecer, porque ele pode esquadrinhar. Então ele diz, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Quer dizer que ele nos concede esse livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, mas o Senhor, ele vai esquadrinhar os princípios das nossas escolhas, o porquê nós fazemos escolhas e estamos agindo, e ele vai julgar, olha, para dar a cada um segundo, significa um juízo, né? Segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações, quer dizer, o fruto, quer dizer, o que nós plantamos, se foi realmente para o bem e dentro da santidade de Deus, ou se nós estamos buscando algo para a nossa própria perversidade, né, humana. Então, amados, no versículo 11, o Senhor continua dizendo, como a perdiz que ajunta ovos que não choca, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Riquezas aqui, amados, não se diz, não é somente as riquezas materiais, né? Riquezas financeiras, mas riquezas também espirituais, né? Riquezas que diz respeito à nossa conduta, ao nosso caráter, ao nosso ego, né? Às vezes nós ajuntamos riquezas, mas essas riquezas nós ajuntamos de forma enganosa, não retamente. Às vezes nós nos sobrepomos sobre as pessoas usando uma posição de autoridade, uma posição de conhecimento que nós temos, uma posição que nós estamos diante de uma circunstância em que outras pessoas estão submissas ou sujeitas a nós. Então, o Senhor diz que aqueles que ajuntam riquezas, né, glórias, honra para si mesmo, mas não retamente, ele diz que no meio dos seus dias as deixará. E no seu fim se fará um insensato. Quer dizer, a pessoa não escolhe os princípios divinos que são eternos e duradouros, mas prefere
princípios humanos que são passageiros e vai acabar. Então, Deus, ele fala que existe um trono. Esse trono é um trono de glória. Nós vemos isso no verso 12. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio, quer dizer, desde a criação do mundo e de toda a humanidade, tem um trono de glória acima de todos esses reinos. E lá é o lugar do santuário de Deus. É lá que nós adentramos pelo sangue que foi derramado na cruz. É nesse santuário que nós devemos ir e buscar para nós orientações para a nossa vida. É lá que nós devemos ter o nosso encontro com o Senhor diariamente, buscar estar com Ele, buscar nos rendermos a Ele, entregar as nossas ações, atitudes, os nossos pensamentos, pedindo a Ele o governo, pedindo a Ele a direção, pedindo a Ele que ilumine os princípios que está dentro de nós. Amados, nós não somos perfeitos, mas quando nos rendemos ao Senhor, Ele vem com a guarda, a proteção e traça para nós caminhos retos. Ele vai adiante de nós quando estamos servindo, quando estamos trabalhando, quando estamos nos relacionando, quando estamos negociando, quando estamos tendo um relacionamento a dois ou numa sociedade, quando nós estamos diante de situações em que nós devemos tomar decisões, é do trono, é dele mesmo que deve vir para nós um posicionamento seguro para nós andarmos bem nessa terra. E no versículo 13 o Senhor fala assim, através de Jeremias: o Senhor, ó Senhor, esperança de Israel. Ele fala: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Essa visão Jeremias estava tendo da situação de todo o povo. E ele falou: ó Senhor, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, fonte das águas vivas. Amados, eu gostaria de dar uma paradinha aqui para nós meditarmos um pouco sobre esse quadro. Quando o Senhor falou que, através da boca de Jeremias, que como a perdiz ajunta, ovos que não choca, quer dizer, que não traz o resultado para uma nova geração, são ovos que não vai nascer vida dali mesmo, amados. Nós estamos ajuntando em vão. E ele diz, assim é, ele faz um paralelo, assim é para aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. Quer dizer, que não gerarão vida para uma nova geração. Então, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer hoje, partindo de um princípio que haverá o amanhã e que nós devemos plantar para o dia de amanhã, porque é vontade de Deus que as novas gerações elas estejam inclinadas e ensinadas no caminho da verdade e da vida que Ele veio nos trazer. Então, é um provérbio
que expressa a tolice de nós andarmos pela nossa própria carne, nosso braço, nossa alma. E principalmente através de meios desonestos. Quando nós conquistamos riquezas por meio desonestos. Quando nós conquistamos posições na vida por meios desonestos. Então, meus amados, ali Jeremias, ele demonstra uma decepção. Ele demonstra uma decepção e ele fala que o Senhor é a nossa esperança. Ele fala, ó Senhor, esperança nossa. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Então, a decepção que Jeremias estava vendo era a visão futura das escolhas que os homens estavam fazendo, que o povo estava fazendo. Então, Jeremias, ele sabia que aqueles que deixaram os conselhos de Deus, deixaram os princípios da sua palavra, eles ficariam envergonhados. Eles ficariam envergonhados porque se apartam do Deus vivo. E está escrito, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Quando eu li esse versículo, eu lembrei da passagem do livro do Evangelho de João, quando Jesus estava cercado de escribas e fariseus, tentando ele, insistindo, cercando para que ele fizesse um julgamento sobre a mulher, que foi pega em adultério. E Jesus, ele olhou para todos eles e eles continuaram insistindo para que Jesus tomasse uma posição, porque no coração deles havia maldades para pressionar o Senhor Jesus para que as suas atitudes viessem trazer sobre ele mesmo acusações, condenações. Mas Jesus, ele endireitou-se, quer dizer, ele se colocou retamente com o Pai naquele momento, com a sabedoria do alto, com esse trono, esse trono de glória que está acima de todos os tronos. A todos que estavam ali, nós vemos que eram escribas e fariseus, quer dizer que havia neles autoridades, conhecimento, mas o Senhor se colocou não no conhecimento ou na autoridade que estava diante dele, ele se posicionou com aquele que tinha o trono acima de todos os tronos, que estava sobre todas as coisas. Então o Senhor, a Bíblia diz que ele endireitou-se, ele se compôs retamente para fazer um juízo, para liberar a sua palavra, para abrir a sua boca. Ele não abriu a sua boca para falar segundo os seus conselhos, seu coração. O enganoso coração do homem, bem o Senhor conhecia. Então, ele não permitiu-se dominar pela pressão que estava em volta dele, mas ele foi diante do trono, de Deus, do Pai. Então, naquele momento, ele disse, quem dentre vós não tiver pecado, que seja aquele que atire a primeira pedra. Então, a Bíblia diz que ele tornou a inclinar-se e a escrever sobre a terra. Está no versículo 8 de João que nós lemos. Ele inclinou-se e tornou a escrever sobre a terra. E com certeza, quando Jesus estava ali, ele recebeu na sua mente essa passagem de Jeremias, que os que se apartam de Deus, nos seus caminhos, nas suas escolhas, serão escritos sobre a terra. Os seus nomes, os que se apartam serão escritos sobre a terra. E ali sobre a terra, Jesus
foi escrevendo cada um deles. Cada um deles. E ele colocou o motivo. Porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Abandonam o reto juiz para fazerem juízos de si mesmo. Abandonam aquele que está acima sobre todo o império, sobre toda a autoridade, sobre todo o governo. Ele é o reto juiz. Amado, Deus nos deu muitas ferramentas, mas Deus não traz para nós a ferramenta de nós fazermos juízo sobre a vida de ninguém. Então, Jeremias ele fala sobre a fonte das águas vivas em Jeremias 2. Vamos dar uma leitura aqui, porque é necessário, amados, nós lermos para nós compreendermos. Então, em Jeremias 2, no versículo 9, está escrito assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Deus, ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Então é que ele fala, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. E no verso 13 do capítulo 2, ele diz assim, porque o meu povo fez duas maldades, né? Primeira, a mim me deixaram. Quer dizer, a mim colocaram de lado a minha palavra, colocaram de lado os meus ensinamentos, colocaram de lado os meus retos juízos, né? Para cavarem cisternas rotas. Quer dizer, ele é um manancial de águas vivas e muitas vezes, amados, nós deixamos esse manancial de águas vivas e buscamos conselhos em cisternas rotas. É isso que Deus fala aqui, cisternas rotas. Cisternas que não retêm as águas, quer dizer, que são águas passageiras, são águas que se desvanecem do dia para a noite, a cada estação, a cada situação. Amados, nós precisamos meditar, buscar, para nós compreendermos. Então, Jeremias, ele faz lamentos diante de Deus pela sua própria situação diante desse quadro. Veja bem, no versículo 13 em diante, o versículo 14, né, em diante do capítulo 17 que nós lemos, está escrito assim, Jeremias fazendo uma meditação diante de Deus, ponderando e pedindo uma intervenção, uma cura. Jeremias, quando vê toda essa situação, e ele mesmo reconhecendo que ele se afastou, com certeza todos nós temos falhas, ele disse, sara-me, Senhor, e sararei. Jeremias teve aqui um princípio de humildade, de ir diante do Senhor e pediu, salva-me, sara-me, Senhor, e sararei, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, essa palavra salva, ela vem da raiz da palavra hebraica yasha, que por sua vez nós trazemos daí, trazido daí o nome de Yeshua, né? Ele salvará. Então, ele aponta aqui para a necessidade desse Salvador para ele mesmo.
Jeremias, ele fala no verso 16 assim: mas eu não me apressei em ser pastor após ti, nem tampouco desejei o dia de aflição. Quer dizer que a escolha dele estar ali falando ao povo não era dele mesmo, veio de Deus. Deus colocou no coração dele. E a palavra pastor aqui, amados, é referência à sua condição de profeta. Ele falava, ele trazia guia, direção ao povo, trazia avisos ao povo. Então, ele diz: mas eu não me apressei em ser pastor. Jeremias estava lamentando o quadro daquela multidão, daquele povo que não ouvia, que não queria saber daquilo que ele dizia. Então ele fez um lamento. Ele fez um lamento porque o fato dele falar por Deus não vinha dele mesmo. Era o próprio Deus que o tinha levantado. Ele diz: tu o sabes. Tu o sabes que foi o Senhor que me levantou. Foi o Senhor que me abriu esse caminho, que me deu essa missão. Foi o Senhor que me colocou para falar as tuas palavras. Então Jeremias fez esse lamento diante de Deus. O que saiu dos meus lábios está diante da sua face. Jeremias tinha consciência que Deus sabia de todas as palavras que tinham saído da sua boca. Então, ele pediu para o Senhor: não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Quer dizer, que ele fazia do Senhor o seu refúgio, mesmo nos dias maus, nas situações más. E ali ele pede que envergonhados sejam aqueles que o estavam perseguindo. No verso 18, ele diz assim: envergonhem-se os que me perseguem e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias, ele não ousou dar nenhuma sentença de maldição sobre a vida do povo que estava distanciado, mas ele pediu para Deus, que é reto juiz, esquadrinhar todas as coisas, Porque Deus sabe se a pessoa de fato está longe do Senhor ou se aos olhos dele ele está fazendo juízo com a sua própria visão. Então, Jeremias, nesse desalento, ele olha para si mesmo naquele símbolo de liderança que ele carregava dentro de si, pelo próprio Deus, aquele exercício de profeta que ele tinha, mas ele voltou ao Senhor para pedir do Senhor total direção. Então, amados, o sentimento que Deus me trouxe essa manhã, o que Deus falou comigo, é para nós não deixarmos as fontes, o manancial das águas vivas, desse trono que está acima sobre todos os tronos, para nós buscarmos nossas decisões quando nosso coração estiver inclinado a seguir algo, a seguir alguém, ou a fazer algo, que possa nos trazer sofrimento ou circunstâncias de prova, de tribulação na nossa vida. Então, para você que parou para me ouvir nessa manhã, saiba, meu irmão, escute, ouve, minha irmã. Deus tem um conselho para nós nesse dia de hoje. Tem um conselho para você que parou para ouvir essa mensagem. Confie no Senhor. Confie
no Deus, na graça de Deus, que é Jesus Cristo. A graça de Deus é o Senhor Jesus, que está acima sobre todo o trono de autoridade, porque Deus deu a ele autoridade sobre todas as coisas e sobre todo nome que se nomeia. Então, confie na graça de Deus, confie na força do seu poder, porque é ele que recebeu todo o governo e toda a autoridade pertence a ele, está nele. Então, hoje, Deus quer falar no seu coração. Busque os conselhos de Deus para enfrentar essa situação que você está passando, essa estação na sua vida que está fazendo você se sentir tão incomodado, essa estação que você está atravessando e que está te oprimindo, trazendo sofrimentos e você não sabe como resolver. Busque de Deus os seus conselhos, busque de Deus a sua palavra. Peça para que Jesus ilumine seu coração. Peça para que o Espírito Santo te guie a toda a verdade e faça com que você veja, que você enfrente, que você haja, que você determine o caminho que você vai seguir pelos conselhos de Deus e da sua orientação, da sua palavra. Um dia, ensinando seus discípulos, Jesus disse para eles: tenham fé em Deus. Então, a nossa fé deve estar em Deus, né? Então, quando nós cremos nesse conselho de Deus, nós colocamos nossa fé em Deus e vamos a Ele em oração, levando a Ele nossas causas, nossas dificuldades. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E não importa o que nós estejamos passando, não importa a causa, não importa o problema, não importa quão impossível aos teus olhos, aos olhos daqueles que estão perto de você, esteja parecendo. Deus, ele tem solução, ele tem saída, ele tem caminhos que nós não conhecemos. Então nós devemos orar. Por isso que nessa porção das escrituras que nós lemos no capítulo 17, Deus ele explana sobre a perversidade, o coração do homem que se afasta dele e busca cisternas rotas, né? Caminhos que não vêm dele para decidir. Mas Jeremias, aqui ele fala o que Deus colocou na boca dele para passar para nós. Está escrito no versículo 7 e 8, bendito o homem, quer dizer, bem-aventurado, mais feliz do que os outros é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confia suas causas, confia suas decisões, coloca nele a sua esperança, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, o manancial de águas vivas, né? E não receia quando vem o calor, ele não receia nada, ele descansa, porque as suas raízes, ele está junto às águas, o manancial das águas, e ele sabe em quem ele tem crido, e ele então não receia por causa do calor, quando vem o calor, porque as suas folhas, mesmo no calor, estão verdes. A Bíblia fala, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, quer dizer, mesmo no ano de estiagem, mesmo no ano em que não haja chuvas, mesmo no ano em que a chuva serode, os orvalhos não desçam sobre a sua terra,
não se afadiga e nem deixa de dar o seu fruto, porque ele lançou as raízes para o manancial. Então, amados, nessa manhã, creia, tenha fé em Deus, busque o Senhor como as corças buscam as águas quando estão sedentas. Seja como árvore plantada junto às águas, estenda as suas raízes de fé até alcançar Jesus Cristo. Só Ele pode saciar a sua sede interior. Amém, meu amado? Então vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos abençoar no caminho. Amém? Meu Deus e Pai, eu oro, Senhor, e coloco-me diante de Ti, diante da Tua face, pedindo, Senhor, que o Senhor olhe para nós. Eterno Deus, Tu és o nosso Senhor, e Senhor dos céus e da terra, e de tudo aquilo que se encontra debaixo da terra. Senhor, todos os mundos que foram criados estão sujeitos a Ti. Mundos que nós nunca conhecemos e nunca iremos conhecer. Todas as coisas que Tu criastes estão debaixo da Tua autoridade, do Teu governo, do Teu poder, porque a Ti somente Deus deu toda essa autoridade. Então nós somos frágeis e reconhecemos a nossa fragilidade. Nós somos pequeninos diante de toda essa grandeza. Senhor, o que somos nós para que o Senhor usasse e use de tanta misericórdia e amor a ponto de dar a vida do seu filho, o seu único filho, amado filho, para morrer por nós, para morrer pelos nossos pecados, para morrer por essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem e tem colocado em Ti nesse momento a Tua confiança, a Tua esperança. Senhor, nós queremos reconhecer que muitas vezes nós erramos, pecamos, que nós deixamos a fonte das águas vivas, o manancial, deixamos a Ti para buscarmos respostas, para buscarmos provisão em cisternas rotas, cisternas que, Senhor, suas águas não são eternas. Pai, nós pedimos a Ti perdão nessa manhã e pedimos que o Senhor nos guia ao manancial vivo e eterno, que o Senhor nos guia a palavra de vida real e verdadeira, que o Senhor nos guie aquele que detém todo domínio, governo e poder, para nos aconselhar, para nos guardar, para nos direcionar, para manter-nos, Senhor Deus, debaixo, Senhor, da liberdade que o Senhor Filho amado veio trazer para nós e nos libertar das amarras, das cadeias, das prisões. Deus e Pai, Senhor, venha nos ajudar, quebrando as cadeias, amarras, colocando nós em liberdade, fazendo nós, Pai, caminhar, Senhor Deus, pelo caminho vivo que o Senhor preparou para nós, que nós possamos ter visão celestial, que nós possamos, Deus, ter a liberdade dos filhos do reino, dos filhos do Seu amor, a liberdade daqueles que têm a direção, a guia, a presença do Teu Espírito, Senhor Santo, conosco, Pai. Guarda nós, circunda nós, a nossa casa, a nossa família, traga as Tuas bênçãos, traga as provisões, traga, Senhor Deus, Senhor, libertações, traga cura, traga, Senhor Deus, ideias, traga, Senhor, a vivificação que nós necessitamos, a cura que nós necessitamos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, converte-nos, Senhor, e seremos convertidos a Ti. Nós pedimos, renova nossas mentes e seremos renovados por Ti, na verdade, na essência da Tua palavra e do Seu Evangelho. Ajuda, portanto, nós, Deus e Pai, a não julgarmos, não permitirmos ficarmos, Senhor, em cadeias com medo, Senhor, e temor de homens, Pai, Senhor, falsos mestres, falsos pastores,
mas que nós possamos discernir e reconhecer, ó Pai, aquilo que vem do alto, aquilo que vem do trono, aquilo que vem de Ti. Limpa, Senhor, nossa mente, nosso coração, arranca de nosso coração enganoso e maldoso tudo aquilo que não Te agrada. Dá-nos, ó Senhor, revelação, discernimento espiritual e sabedoria que vem do alto, que vem de Ti. Senhor, nós pedimos que nessa manhã a Tua palavra esteja, Senhor, em nosso coração, na nossa mente. Leva-nos a meditar, Senhor, o quanto que nós podemos ser felizes, ó Pai, quando nós confiamos e colocamos a nossa esperança em Ti. Ajuda-nós a obedecermos, ajuda-nós a inclinarmos para tudo que é santo e eterno. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Entregamos também os nossos filhos, ó Senhor, em Tuas mãos, a nossa causa, o nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida, todas as saídas do nosso coração, nós entregamos a Ti. Coloca, Senhor, um guarda à nossa boca, coloca um guarda em nossa mente e nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a Ti, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Que sua vida seja uma bênção e o nome de Deus seja glorificado através da sua vida e da minha vida também. Deus seja louvado.